Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Erin Carvalho, professora de matemática, e nesse vídeo vamos falar sobre frações. Então, operações com frações. Vou trazer alguns exemplos bem legais aqui para a gente praticar, tá bom? E desde já eu agradeço pela sua companhia, pelo seu carinho, tá bom? Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas, tá bom? Curta e compartilhe o vídeo, tá bom? Faz seu comentário e eu estarei aqui para responder, tá bom? O que é uma fração? Vamos começar com isso. Fração é uma representação, é a representação de uma ou mais partes de um todo. Então, a fração representa uma divisão, somente isso, gente, uma divisão, em que o numerador representa o dividendo e o denominador representa o divisor. Vamos ver isso de outra maneira. Então, aqui eu tenho o meu numerador, que é o meu carinha de cima, que aqui ele está representando o meu dividendo, e o B é o meu denominador, que eu chamo muito de carinha de baixo, representa o meu divisor. Então, é somente isso. É o carinha de cima dividido pelo carinha de baixo, sendo que o carinha de baixo é a divisão, né? Por exemplo, eu tenho uma pizza e divido em 8 partes iguais. Por exemplo, então eu tenho uma pizza, ela foi dividida em 8 partes iguais, então vai ficar na parte de baixo. E dessas 8 partes, eu comi 2 fatias. Então, isso aqui representa a fração de um todo. Um todo foi dividido em 8 partes, e dessas 8 partes foram retiradas 2 fatias, tá bom? Então, é uma divisão. Então, aqui vamos para o nosso primeiro exemplo de fração, adição de frações com o mesmo denominador. É bem simples. Aqui é só você manter o meu denominador aqui, os denominadores que aqui são iguais, é 5, e somar os carinhas de cima, que são os numeradores, e aqui eu terei 25. Aqui eu posso resolver, né, fazer essa divisão, e o resultado será 5, que 25 dividido por 5, o resultado é 5. Sendo que aqui eu não estou falando de valores decimais, estamos falando de fração. Fração, vamos deixar o resultado em frações, né? Então, aqui vai ter 1 embaixo, só que a gente não precisa escrever esse 1, então, por isso que fica somente o 5. Vamos aqui para outro exemplo. Aqui a mesma coisa, eu terei 11 no denominador, porque eu só vou repetir. E vou somar aqui 7 mais 3. E aqui eu terei 10. Aqui, por enquanto, vamos deixar dessa maneira aqui. Tá bom? Por quê? O 11 é um número primo. Eu não consigo dividir os dois. Eu não consigo dividir os dois. Aí, claro que eu posso dividir 10 por 11, eu terei um número decimal, mas não é o nosso caso agora. Futuramente, trarei operações com números decimais também, mas por enquanto, a gente pode deixar o nosso resultado em fração. A adição de frações com os denominadores, né, diferentes. Aqui, a gente precisa usar o MMC. Mas observem bem os denominadores. Eu tenho 7 e eu tenho o 6 aqui. Pessoal, não tem nenhum número que eu possa dividir os dois. Eles são primos entre si. Então, o que eu vou fazer? Simplesmente multiplicar esses dois carinhas de baixo aqui. Então, eu vou fazer 7 vezes 6. E aqui, o meu novo denominador será 42. Aqui também será 42. Aí, o que eu farei agora? 42, vou dividir pelo antigo denominador, que será 7. Então, eu farei 42 dividido por 7. E eu terei 6. E 6 vezes 6, né? Aqui eu vou multiplicar agora, 6 vezes 6, eu terei 36. Então, esse aqui será o meu novo numerador. A mesma coisa aqui. Eu vou fazer 42
dividido por 6, então, divido de baixo pelo de baixo. O resultado, que é 7, eu multiplico pelo de cima, que no caso vai ser multiplicado por 5. E o resultado aqui é 35. Pronto. O que eu queria? Para resolver frações, você precisa deixar os denominadores iguais. Então, já tenho meus denominadores iguais. E aqui é 42. Pronto. Agora, eu somo esses 35 mais 36, ou 36 mais 35, e eu terei 71. Vamos pensar se dá para dividir, simplificar essa fração aqui por algum valor? O 42 é um número par, ele é divisível por 2. O 71, ele é um número primo, né? Então, eu não consigo. Então, aqui para a nossa continha. Vamos ver um outro exemplo. Esse aqui. Então, aqui eu vou encontrar o mínimo múltiplo comum, porque eu não tenho certeza. Eles têm um número que a gente consegue dividir os dois simultaneamente. Não é múltiplo um do outro e não são primos um do outro. Então, eu preciso tirar, nesse caso aqui, o MMC, porque eu preciso encontrar esse valor. Então, de 6 e 4... Então, o menor primo é o 2, que eu vou dividir. Ser dividido para 2, eu terei 3. E 4 dividido para 2, eu terei 2. Ainda é divisível por 2. Então, aqui eu terei 3, que eu vou repetir. E 2 dividido para 2, terei 1. Aqui, o próximo número primo é o 3. Então, 3 dividido para 3 dá 1. E aqui eu vou repetir 1. Então, aqui eu vou ter 4. 2 vezes 2, 4. Vezes 3, terei 12. Então, o meu novo MMC, né? O meu novo denominador que eu encontrei, né? Tirando o mínimo múltiplo comum, é 12. Então, 12 mais 12. Pronto. Agora, vamos fazer o mesmo procedimento que anteriormente. Então, eu vou ter 12 dividido por 6, que eu divido denominador por denominador. Terei 2, e 2 vezes 3, 6. A mesma coisa aqui, 12 dividido para 4, 3. E 3 vezes 11, terei 33. Agora, eu vou somar todo mundo aqui, ficou meio apertadinho. Vou continuar aqui, porque a intenção é deixar esses carinhas iguais aqui. E nós conseguimos. Só que quando a gente mexe no denominador, a gente precisa também mexer, né? Fazer essa manipulação também no numerador. Por isso. E aqui nós vamos somar que o resultado é 39. O 39, vamos pensar um pouquinho por que número 39 é divisível? É divisível por 3 também, não é isso? Porque a soma dos algarismos aqui vai dar 12. 12 é divisível por 3. Então, aqui vamos dividir o numerador e o denominador por 3. Então, vamos ter 13 sobre 4. E aqui acaba. Tá bom? Aqui não tem como mais eu simplificar. Vamos ver outro exemplo. Aqui, agora, vamos falar sobre subtração com o mesmo denominador. Então, é bem simples, é a mesma coisa da adição. Eu vou aqui só repetir e subtrair 25 menos 7. E eu terei 18. Pessoal, note que aqui a gente tem como fazer essa divisão. Então, eu posso fazer o 18 dividido por 6 e o resultado aqui será 3. Sendo que eu tô falando de um resultado exato, não decimal, ok? Agora, vamos pro próximo exemplo aqui. Aqui eu vou só repetir o meu denominador e fazer essa subtração aqui. 205 que tira 207. Então, aqui eu vou ficar devendo 2. Bora pensar se aqui dá para simplificar? Então, aqui não temos como simplificar, tá bom? Por quê? Porque
61 é um número primo. E aqui também ele é ímpar, né? Então, eu não posso simplificar por 2 o numerador e o denominador. Então, aqui termina a nossa continha. Aqui nós temos frações com os denominadores diferentes. Então, aqui são diferentes. Vamos observar aqui que aqui nós temos denominadores que são primos entre si. Então, eu vou só multiplicar o 4 vezes 7, eu terei 28 aqui. Então, eu faço 28 dividido por 4, que é o meu novo denominador com o meu antigo, e encontrarei 7, e o resultado vou multiplicar por 18. Então, 7 vezes 18 dá 126. Menos a mesma coisa, 28 dividido por 7, que é o meu novo, né, denominador com o meu antigo. Então, eu terei 4. E 4 vezes 13. 4 vezes 13, eu terei 52. E agora, simplesmente, eu vou só resolver essa continha. Vou ter 126 menos 52. Vamos ver nessa continha, então, 126 menos 52, teremos 74 sobre 28. Note que aqui temos números pares, então, aqui podemos simplificar, né, por 2 para começar. Então, aqui eu vou ter 74 dividido por 2, eu terei 37. E 28 dividido por 2, eu terei 14. Dá para simplificar mais um pouquinho? Vamos pensar. 37 a soma dos algarismos dá 10. Então, a gente não vai poder simplificar por 3. Então, 37 é um número primo, né? E mesmo que não seja, vamos pensar por outro lado. 14 só é divisível por 2 e 37 não é divisível por 2, né? Então, a gente sempre pode pensar de algumas maneiras. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui. Note que os nossos denominadores, eles são primos entre si. Ok? Então, eu vou somente fazer essa multiplicação. Aqui será 30. Então, aqui eu terei 30. Eu posso colocar, pessoal, assim, tá bom? Ou eu posso colocar separado também, 30 menos 30. É a mesma coisa, tá bom? Então, aqui eu vou fazer 30. 30 dividido por 6, que é o meu novo denominador, né? Dividido pelo meu antigo denominador, então, terei 5. E 5 vezes 11, eu terei 55. Vamos subtrair isso, agora vamos fazer a mesma coisa. 30 dividido por 5. 30 dividido por 5, eu terei 6. E 6 vezes 7, terei 42. E agora, eu vou só manter o meu denominador, que é 30, e vou subtrair. Então, eu vou ter 55 menos 42, e o resultado será 13. Aqui também fica o nosso resultado final, porque 13 é um número primo. Ok? Então, vamos continuar. Multiplicação de frações. Então, vamos resolver aqui, muito simples. É só você multiplicar o carinha de cima pelo carinha de cima e o carinha de baixo pelo carinha de baixo. Então, em cima eu vou ter 5 vezes 7, ou 7 vezes 5 é a mesma coisa. Então, o resultado aqui será 35. E o carinha de baixo, que é os nossos denominadores, 6 vezes 3, que o resultado será 18. Eu consigo simplificar essa fração? Vamos pensar um pouquinho. 18 é divisível por 3, por 2. E o 35, ele é divisível por quanto? Por quanto, né? Ele é divisível por 7. Ele é divisível por 5. Não é isso? Então, a gente
para por aqui. Ele não é divisível por 3, ele não é divisível por 2. Então, a gente para aqui, ok? O próximo exemplo também é muito simples, muito fácil. Vamos só multiplicar o carinha de cima com o carinha de baixo. Então, eu tenho 25 vezes 10, que eu vou ter 250, concordam? E eu terei o 15 vezes o 4. E aqui eu terei 60. Pronto, olha que números legais. Eu posso dividir tanto de cima quanto de baixo por 2, né? E posso dividir logo por 10. Então, eu vou ter 250 dividido por 10. Eu posso simplificar já por 10. Por quê? Porque aqui vai me dar um resultado exato. Então, aqui eu terei 25. E aqui eu terei 6. Terminou com 0, também é divisível por 10. Por 5, por 10. Mas eu vou logo por 10, né? Que aí eu chego mais rapidamente no meu resultado. Pronto, para aqui. Por quê? Porque o 6, ele é divisível por 2, ele é divisível por 3. Mas já o 25, ele só é divisível por 5, não é isso? Então, a gente para aqui a nossa continha. Divisão de frações. O método que eu uso é o seguinte. Eu mantenho a primeira fração, então, 25 sobre 65, e faço a operação inversa da divisão, que é a multiplicação. Inverto, né, o numerador pelo denominador. Então, quem está embaixo vem para cima, quem está em cima vem para baixo. Pronto. E isso aqui eu terei 65 aqui, peraí. Isso aqui eu terei 50 sobre 65. Porque aqui é 65 vezes 1. E aqui, essa fração aqui, eu posso simplificar ela por 5. Por quê? Porque termina com 0 e termina com 5. Então, 50 dividido por 5, eu vou ter 10. Então, aqui é 10. E 65 dividido para 5, eu terei 13. E aqui acaba a nossa continha, certo? 13 é um número primo, então não tem nenhum número que eu consiga dividir, tá bom? Então, vamos continuar. Aqui mais outro exemplo. Eu também vou usar o mesmo método. Tem outros métodos, e aí você fique à vontade para usar, mas eu gosto, né? Eu acho bem mais simples esse, mas fique à vontade para usar outro método. Então, eu mantenho aqui esse primeiro, o 6 sobre 8, eu mantenho ele aqui. 6 sobre 8, aqui é um 8 embaixo. E aqui, eu vou só inverter a operação. Quando eu inverto a operação, o meu carinha de baixo vai para cima, então aqui vai ficar 15. E o meu carinha de cima vem para baixo, sobre 7. E agora, eu vou só resolver essa continha aqui, essa multiplicação. Então, eu vou fazer 6 vezes 15. E aqui eu terei 90. E vou fazer 8 vezes 7. Somente isso. Eu terei 56. Vamos observar que aqui nós temos números pares. E então, eu consigo dividir aí por 2, né? Então, vamos terminar com 6, terminar com 0, então é divisível por 2. Então, vamos fazer o 56 primeiro. Vamos pensar aqui. O 56 dividido por 2, então, eu terei 28. E aqui eu terei 45. Aqui em cima, o 45, ele é divisível por 3. Só que o 28 não é divisível por 3, é divisível por 2. Então, aqui a gente para a nossa querida continha. Quero agradecer pelo carinho, pela atenção. Novamente, curte, compartilhe o vídeo. E é isso. Beijinho e tchau, tchau.